A gente vai falar da política de armas do governo federal. A pedido do ministro Nunes Marques, o Supremo suspendeu de novo o julgamento de processos que questionam decretos, ou seja, despachos diretos do presidente da República, que flexibilizam a compra, o porte e o registro de armas de fogo. Lembrando aqui, esses textos foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro. Leandro Magalhães. Dani, o julgamento acontece no plenário virtual. O pedido de vista veio logo depois do voto de Alexandre de Moraes. Ele afirmou que o presidente Jair Bolsonaro extrapolou o poder regulamentar ao assinar os decretos. Vale ressaltar que ontem, em outro processo, Alexandre de Moraes já tinha suspendido os efeitos de uma portaria que flexibilizava as regras de controle de armas e munição. Vamos conversar agora com o nosso repórter Theo Cury, que está acompanhando esse assunto de perto. Ele que sabe tudo do Supremo Tribunal Federal, PGR, não é isso, Theo? Boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde para você, para a Daniela e para quem nos acompanha. Olha, quem acompanha o noticiário pode ficar um pouco confuso com a quantidade de julgamentos sobre o mesmo tema lá no Supremo Tribunal Federal. A política armamentista é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro desde que ele era candidato à presidência da República em 2018. Em 2019, ele assume e toma uma série de medidas flexibilizando a posse e o porte de armas. E, naturalmente, os partidos políticos vêm desde 2019 acionando o Supremo Tribunal Federal e questionando essas medidas. Não é diferente nesses dois casos. Vamos então por partes. No julgamento que foi suspenso por esse pedido de vista do ministro Nunes Marques, o ministro Alexandre de Moraes se juntou a Rosa Weber, relatora desse assunto, e a Edson Fachin para suspender trechos dos decretos do presidente Jair Bolsonaro. No voto dele, Alexandre de Moraes diz o seguinte, que os decretos do presidente ampliaram o acesso a armas às pessoas que não preenchiam os requisitos legais para isso. E que o presidente Jair Bolsonaro extrapolou o poder regulamentar com esse assunto. Como eu disse, Fachin e Moraes acompanharam o voto de Rosa Weber, tudo isso lá no plenário virtual do Supremo, e houve esse pedido de vista do ministro Nunes Marques, que precisa, depois que pensar melhor sobre esse assunto, devolver o voto dele para julgamento. No caso mais recente, o ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão tomada ontem, suspendeu uma portaria do Comando Logístico do Exército. E logo na sequência, ele levou para o plenário virtual essa votação lá no Supremo Tribunal Federal, foi para julgamento. Na decisão dele, Alexandre de Moraes diz o seguinte, que as regras que foram derrubadas nessa portaria do Exército previam soluções para combater de forma eficiente e eficaz o comércio ilegal de armas e de munições aqui no Brasil. E que houve, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, desvio de finalidade, porque ao derrubar essas regras, ficou mais difícil controlar e repreender o comércio ilegal de armas no Brasil. Isso foi, como eu disse, que vem acontecendo desde 2019, um movimento de partidos políticos, nesse caso o PDT e o PSOL, que acionaram o Supremo Tribunal Federal, alegando que essa medida do comando do Exército brasileiro inviabilizava o controle da produção, comércio e circulação de armas e munições aqui no Brasil. Ou seja, que sem esse controle maior, essas armas poderiam chegar ao comércio ilegal e, assim como consequência, chegar às mãos dos criminosos. Então, essa decisão foi tomada, o ministro levou para julgamento no plenário virtual. E agora cabe aos outros 9 ministros, lembrando que o Supremo está desfalcado, acompanhar ou não o voto de Alexandre de Moraes. Eles têm até o final da próxima semana para isso. Eu volto com vocês.